Nós queremos hoje, como disse no início, trazer uma palavra especial para as famílias nesse mês, que é o mês da família. Hoje pela manhã já tivemos aqui uma boa conversa, não é? A respeito do mês da família e também quando pudemos falar sobre a prevenção, o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Esse é o Maio Laranja. Então, nesse mês também temos essa ênfase e já fizemos hoje pela manhã aqui uma conversa com a doutora Tatiana Amaral, psicóloga, e também com o pastor Jair Leal, que falou em link conosco lá de Contagem. E hoje também queremos trazer uma palavra especial para a família, não é? Como enfrentar a crise moral na família, os desdobramentos que isso tem e como nós podemos convidar o Senhor para fazer parte da nossa família. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia aí no seu smartphone, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. 2 Samuel 13, de 10 a 17. Um texto forte, um texto que fala de família, um texto que fala de tragédia, mas é um texto que alerta para nós também. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 10 até o 17. Eu estou em 1 Samuel, espera aí, é 2º. Por isso que eu não estou achando. 2 Samuel 13, 10 a 17. Muito bem, agora eu achei. Achou aí em casa também? Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E Amnon disse a Tamar: Traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. E quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu me case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: Levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: Não, meu irmão. Por que mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez? Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: Ponha essa mulher para fora e tranque a porta. Deus querido, Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, que fala certamente de uma tragédia. Mas quando nós trazemos esse texto, certos de que guiados pelo Teu Santo Espírito, é para que ele nos sirva de alerta, e para que nesta noite, Pai querido, vidas sejam libertas, famílias sejam abençoadas, e que acima de tudo, a boa mão do Senhor esteja sobre nós. É assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. O título que eu dei para essa palavra dessa noite é exatamente pensando na vida de uma jovem, de uma adolescente chamada Tamar. E foi: como eu poderia me livrar dessa desonra? Como eu poderia me livrar dessa desonra?
Essa história, como eu disse, é uma daquelas histórias da Bíblia que nós até nos perguntamos, mas como pode ser que famílias da Bíblia, de pessoas que nós tínhamos como modelo para a nossa vida, pode realmente, às vezes, ter tantos problemas, não é? E a família do rei Davi, não obstante ele ter sido considerado como o homem segundo o coração de Deus, teve muitos problemas. Talvez como a minha família e como a sua família. E esta é a beleza do relato bíblico, que ela fala de pessoas, fala de gente como eu e como você. Pessoas que também têm dificuldades, têm fortalezas na sua vida para vencer e com a presença, o poder e o propósito do Senhor, sempre vence. Por isso, nesse mês da família, nós precisamos ver o que a palavra de Deus tem para as famílias. E principalmente quando pensamos nesse mês no combate à violência contra crianças e adolescentes. Violência de toda a ordem. Violência física, violência verbal, violência psicológica, violência sexual também. E não há negar que nas famílias há sim problemas com abuso, problemas com dificuldade. Muitas crianças e adolescentes são vítimas de agressões no seio da família e muitas vezes das famílias chamadas cristãs, das famílias ditas evangélicas, não é? E a palavra de Deus, como boca do Senhor, vem nos alertar, vem alertar as famílias, vem alertar a todos nós que esse problema não pode acontecer. E temos diante de nós uma família real. Real nos dois sentidos da palavra. Real porque é a família do rei Davi. Pergunta de muitos de nós, de muitas das nossas famílias e quem sabe até de muitas pessoas na nossa igreja. O rei Davi, nós sabemos, teve muitas vitórias. Foi um rei realmente muito vitorioso e exitoso nas suas jornadas, nas suas guerras, e realmente ele venceu inimigos gigantes como Golias. Mas nós sabemos que havia um gigante dentro dele mesmo que ele não conseguiu vencer. E nós podemos chamar esse gigante de um gigante que estava presente na sua vida afetiva, na sua vida relacional, principalmente em direção às mulheres. Davi, então, nos mostra que ele vivia uma crise, um problema moral em família. Ele nos aponta isso, que muitas famílias hoje também experimentam e vivenciam isso que nós chamamos de o problema da crise moral na família. Eu diria que ele deixou, como sacerdote do seu lar, como rei da sua casa, como líder da sua família, como pastor dos seus, ele deixou acontecer uma brecha espiritual terrível na sua vida afetiva. O que eu estou chamando aqui de brecha? É uma abertura, é um gap, não é um hiato, um espaço na sua vida espiritual onde faltou vigilância para ele estar atento e ali aconteceu uma tragédia. Imagine, por exemplo, você, uma grande represa, né, hidrelétrica, como nós temos no Brasil, várias aqui no nosso estado de Minas, também algumas das hidrelétricas maiores do país, como é o caso de Furnas e outras. Mas imagina que ali naquela barragem há funcionários que constantemente estão fiscalizando a integridade física daquela barragem, porque uma pequena brecha, uma pequena abertura pode fazer a água jorrar por ali e colocar em risco toda aquela estrutura gigantesca.
Assim é também na minha vida e assim é também na sua vida. Uma brecha espiritual que nós abrimos, uma concessão para o inimigo que nós abrimos na nossa vida, pode causar uma tragédia, uma tristeza na vida de outras pessoas que estão debaixo da nossa autoridade espiritual. Nós podemos dizer que a vida do rei Davi foi uma vida cheia de incidentes românticos. Alguém até já conjecturou que porque Davi era muito amigo de Jonatas, né, poderia haver ali uma amizade homoafetiva. Para mim, eu vou dizer uma coisa, se Davi tinha um problema na área sexual, não era relacionado ao mesmo sexo, mas é exatamente ao sexo oposto. Se não, vejamos, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20, nós vemos que ele lutou para casar-se com a filha do rei Saul, a princesa Mical. Saul armou uma armadilha para ele e disse, olha, se você matar 100 filisteus e trouxer uma prova para mim de que você os matou, eu te dou Mical. Na verdade, Saul pensava que Davi não conseguiria esse feito, pois Davi matou 200 filisteus. Trouxe a prova para Saul, o pai da jovem, certamente bela, Mical, que era apaixonada por Davi, e a Bíblia diz que ele se casou com ela. Quem não gostaria de se casar com uma princesa? Pois Davi teve esse privilégio, mas infelizmente ele não deu valor a esse grande tesouro que ele teve. Mical, inclusive, por várias vezes salvou a vida de Davi, anunciando e avisando que os soldados de Saul vinham para prendê-lo. Mas Davi não valorizou e perdeu a sua esposa. Depois disso, Davi encontrou-se com Abigail, 1 Samuel 25. Abigail também é uma mulher muito bela, mulher de Nabal, não é? E Davi estava cuidando das coisas de Nabal e depois precisou de comida e Nabal não deu. Davi, então, se dispôs a ir contra aquele homem poderoso, e quando Abigail soube, rapidamente ela levou comida para Davi, ela apaziguou as coisas, não é? E depois foi para o seu marido e disse, olha, Davi estava vindo aí com os soldados, etc. E a Bíblia tem uns textos interessantes, porque fala que Nabal, então, ele engasgou, estava comendo, engasgou e morreu. O Davi o que fez? Logo pegou Abigail, que agora era viúva, levou para sua casa como esposa, mas não se satisfez. Não sei se tem aí aquele slide, né, com as várias mulheres, né, desenhos, se pudesse colocar aí, para você ir olhando para essas mulheres e pensando nesses nomes. Então, Mical, nós temos Mical, temos Abigail, depois veio Aquinoã, 1 Samuel 25, 43, também ficou viúva, e Davi pegou-a para ser sua esposa. Depois, Eglá, Maaca, Agite e Abital. 7. Essas estão registradas em 2 Samuel 3, de 3 a 5. 7 mulheres ele tomou para si como se fossem esposas. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas pensam que porque no Antigo Testamento, principalmente, homens e mulheres, homens de Deus, tiveram várias mulheres, isso é princípio bíblico, absolutamente. O princípio bíblico está em Gênesis. Deus criou uma esposa para um marido. E ponto final. Se eles agiram dessa maneira, agiram fora da vontade de Deus. E se eles foram abençoados por Deus, ainda assim, foram objeto da misericórdia de Deus. Portanto, nós não devemos, e muitas pessoas se escondem atrás de textos como esse, para fazer o que é errado, para trazer maldição para a sua casa. Mas o princípio bíblico é muito, muito claro. Davi tinha 7 mulheres. Você acha que ele se satisfez com elas? Não. A Bíblia diz, em 2 Samuel 11, que certo dia, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi
ao invés de ir para a guerra, ele, que fez? Ficou no palácio. E o capítulo 11 de 1 Samuel mostra, então, que ele, da cobertura do palácio, dali ele podia ver todas as casas do seu reino, e certamente via também as casas daquelas que estavam mais perto. E viu uma mulher lindíssima, chamada Batseba, e a história, muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, leia 2 Samuel 11, o capítulo todo. Você vai ver, então, que ali houve uma trama demoníaca, diabólica, e que Davi caiu nela. Ele cobiçou aquela mulher, ele mandou matar o marido daquela mulher, e depois ele tomou aquela mulher como se esposa fosse. Portanto, 8 mulheres, esposas, fora as concubinas. Irmãos, isso não é padrão de Deus para ninguém. E eu estou fazendo essa introdução para você perceber, você que está em casa, você que é marido, você que é esposa, você que é filho e que é filha, para você perceber como que uma ação nossa impensada, como que uma atitude nossa impensada, uma atitude louca, ela pode colocar em risco a vida espiritual de muitas pessoas. É o caso do rei Davi. Não é essa história que eu quero contar a outra. Mas não tem como falar da outra, não tem como falar da consequência das escolhas feitas por Davi na vida dos filhos dele, sem falar das escolhas que ele próprio fez para a sua própria vida. Aí você pode dizer, mas pastor, você está querendo dizer então que uma atitude de um pai ou de uma mãe, ela pode reverberar, ela pode realmente ter consequência na vida dos filhos? Eu respondo a você, sim, pode. É bíblico isso. Você pode chamar como quiser. Algumas pessoas chamam isso de maldição hereditária. E vão até mais longe. Eu não concordo muito com esse conceito de maldição hereditária, no sentido de que a criança, já no ventre da mãe, e etc., precisa renunciar a isso e aquilo. Não. Mas que há uma maldição, porque não é bênção, e hereditária, porque é passado de pai para filho, no sentido espiritual, isso é inegável. Seja passado pelo exemplo, como é o caso de Davi. Se você está achando que Davi teve muitas mulheres, tendo 8 esposas, fora as concubinas, porque você não conheceu Salomão, o filho dele. Sabe quantas esposas Salomão teve? 300. E sabe quantas concubinas? 700. É interessante como que parece que o pecado dos pais nos filhos, ele parece se multiplicar. Assim como a bênção também se multiplica o pecado. Chame isso como você quiser. Eu, particularmente, não gosto do nome maldição hereditária. Mas eu não posso chamar isso de maneira nenhuma de bênção. A história do rei Davi é uma história que fala de pessoas humanas. E que, portanto, representa as fraquezas humanas. Mas ela também nos alerta sobre um plano diabólico que há sobre a minha família e sobre a sua família para roubar, matar e destruir desde o princípio. Assim é, meus queridos irmãos, amigos queridos que nos acompanham nesta noite, é que nós muitas vezes damos brechas espirituais na nossa vida para que males possam nos acompanhar. Não tem como não pensarmos realmente nas consequências que uma atitude nossa, como pais, como mães, pode trazer para os nossos filhos. Repito, seja pelo exemplo dos filhos que veem os pais fazendo coisa errada e vão fazer, vêm fumar, vêm beber, vêm falar palavrão, não é? Ou outras coisas mais, e que vão, então, a partir daí, seguir o mesmo exemplo. Mas não só aí. Há certamente um plano demoníaco, diabólico, de destruir as famílias, que começa nos avós, passa pelos pais, até atingir os filhos, e assim vai criando um ciclo vicioso, demoníaco, para a destruição de todos os entes da família.
Mas, pastor, depois que a pessoa aceita Jesus, ela já não está liberta de tudo isso? Sim e não. Sim, no sentido espiritual, da salvação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo em que sentido? Espiritualmente. Se você morrer ali, tendo aceitado a Jesus como único Senhor e Salvador, você vai direto para o céu. Mas e a sua vida aqui? Ela continua. Porque nós não somos só espírito. Aliás, alguém já disse muito acertadamente que nós somos espírito que habita um corpo e possui uma alma. Então, quem é você? Vou repetir. Você é um espírito que habita um corpo e possui uma alma. O que é regenerado realmente na salvação é o seu espírito. Mas o seu corpo, ele continua querendo as coisas ruins e erradas para o espírito. E a sua alma, marcada que está, muitas vezes por traumas da infância, por vivências terríveis, vivências de abandono, vivências de abuso, a sua alma, que certamente trato a alma aqui como a sede das emoções, ela continua marcada, mesmo que você morra hoje e vá para o céu. Portanto, o Senhor Jesus, Ele quer operar também na sua alma, na sede das suas emoções e no seu corpo também. Como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivesse como colocar esse versículo, eu até pediria 1 Tessalonicenses 5, 23, para você firmar e ver escrito a palavra de Deus na sua frente, porque é palavra do Senhor. E diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é o tudo? Vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer. Tornar irrepreensível, não apenas o seu espírito, mas tornar a sua vida nesse mundo também uma vida que vai ter um testemunho de bênção. Há pessoas que, mesmo sendo salvos, mesmo pertencendo a uma igreja, ainda continuam com atitudes pecaminosas, erradas, e não sabem por quê. Pastor, por que eu continuo pecando o mesmo pecado, pastor? Por que eu continuo errando da mesma maneira? Simples. Porque, certamente, você precisa entender, reconhecer alguns pecados do passado, confessá-los, se arrepender deles e ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Não tem outro caminho. E qual é o resultado, então, da crise moral na família real? Na família do rei Davi? Infelizmente, o rei Davi tratava as mulheres como objeto. Se ele via uma mulher, ele desejava essa mulher, e como ele era o rei, ele, então, levava para casa, como quem vai a uma loja de sapato, de roupa, escolhe na vitrine um objeto, paga e leva para casa. Esse é um princípio que ele estipulou na sua vida e plantou na vida dos seus filhos. Então, o que aconteceu no texto que lemos? O texto que lemos dá conta que, por Davi ter várias esposas e ter filhos com várias delas, então ele tinha filhos que eram, que nós podemos chamar de meio-irmãos, ou seja, filhos apenas por parte de pai. E assim, ele teve, por exemplo, uma filha muito linda chamada Tamar, com uma de suas mulheres, e teve um filho chamado Amnon, com outra de suas mulheres. Amnon e Tamar eram, portanto, meio-irmãos.
Certamente não foram criados juntos na mesma casa. Talvez cada uma dessas mulheres do rei tinha sua própria casa, onde criava ali os seus filhos, cuidados, certamente, como filhos do rei. Esse distanciamento levou a um enredo de novela dos mais mirabolantes. Aminon, então, se encanta por Tamar, e a Bíblia diz que ele se apaixona. No texto que lemos, não é? No versículo 4, se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo 4 do capítulo 13 de 2 Samuel, vai dizer que Aminon se apaixonou por Tamar. A NVI, não é? Diz que ele se apaixonou. Como o coração é enganoso, não é? Como o coração é enganoso. Ele olhou para sua irmã, se apaixonou por ela. E por quê? Diz o versículo 1. O versículo 1 diz exatamente isso, que ela era muito bonita. Verso 1 do capítulo 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. E era irmã de Absalão. Que coisa terrível, que coisa tremenda. Um irmão que olha para sua própria irmã e a vê como um objeto de satisfação dos seus desejos. Mas de onde ele herdou isso, de certa maneira? De uma atitude do pai, que ele via acontecer com seu pai. E que, portanto, ele próprio também, de alguma maneira, quis repetir ali. O verso 18 diz que Tamar era uma adolescente, diz que ela estava ainda na puberdade, né? E o irmão arma, então, uma armadilha para ela. E a armadilha é um seu amigo, e sempre nós vamos achar amigos para nos dar exemplos errados. O amigo vem visitá-lo um dia e fala, não, você está muito magro, o que você está acontecendo? Está fazendo a barba, não sei o quê. Ele diz, eu estou apaixonado. Mas quem que você está apaixonado? Estou apaixonado por Tamar. Mas ela é sua irmã, não tem problema. E aí esse irmão, instrumento do diabo, e o Davi fala, Tamar, vai lá servir seu irmão, coitadinho, está doente o menino. E ela, cheia de boa vontade, chegou com a sua roupa. Em Israel, naquela época, as jovens virgens usavam uma túnica linda, comprida, que tampava todo o corpo, e era uma maneira dela mostrar para toda a sociedade que era virgem. Imagina que Tamar talvez tivesse seus 13, 14 anos, e ela vai, linda como era, servir o irmão, e quando ela leva aquele bolo, o irmão a segura. O irmão, que era mais forte que ela, então toma o corpo dela, e o texto é muito claro, quando ela diz no verso 12, né? Ela diz assim, não, meu irmão, não faça essa violência, não cometa essa loucura. E é uma palavra também, né, que a gente costuma dizer em relação a violência contra a mulher no geral, que não é não. Ela diz não 3 vezes nesse versículo. Talvez tenha dito mais, mas o escritor registrou 3 vezes. Não é não. E o que ele fez era mais forte, porque a moça a submeteu e a violentou sexualmente a sua irmã. Você sabia, e hoje pela manhã, na nossa conversa aqui com o pastor Jair e a Tatiana, uma das coisas que mais foi dita é que a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem em casa, nas melhores famílias. E são cometidas, e o pastor Jair trouxe um dado interessante, que eu não tinha esse dado, que os avós, hoje, são os campeões de abuso infantil e de adolescente. Depois vem os padrastos, depois pais e irmãos. Vejam, aqueles que são dignos de
toda a confiança de uma criança e de uma adolescente. E é o caso que acontece nessa história. O próprio irmão, em que ela confiava, em que o pai confiava, por isso mandou ela ir lá, é quem de fato comete esse crime. E como acontece em muitos casos, a menina, Tamar, pensa que a culpa é sua. E no verso 13, ela faz essa pergunta: como eu poderia livrar-me da minha desonra? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? Que coisa! Algumas crianças e adolescentes já passaram por uma experiência de violação do seu corpo em casa também. Talvez você que está me assistindo agora já passou por uma situação dessa. Ou talvez você já cometeu uma violação dessa. Há algo espiritual nessa atitude que realmente você precisa pensar sobre ela. Na maioria das vezes, a criança ou até a adolescente pensa que a culpa é dela e por isso não vai contar para ninguém. Mas o que nós dizemos sempre: você precisa contar. E se alguém fizer alguma coisa com você e diz, seu pai não pode saber, sua mãe não pode saber, coisa boa não é. Você que é adolescente, você que já está pensando aí no namorinho, já está olhando para aquele rapazinho na escola, para aquela mocinha na escola, presta atenção nisso. Aquilo que os seus pais não podem saber, não é coisa que você deve fazer. Porque se há alguém que se preocupa com você e que quer o seu bem, são os seus pais. São os seus pais. E eu já atendi casos de adolescentes e crianças que foram violentados e que muitas vezes, a partir daí, partem inclusive para a prostituição. Muitos casos de pessoas envolvidas com prostituição foram violentadas na infância. E muitas vezes, pessoas também que têm casos de homossexualidade ou homoafetividade também. Eu conheço vários casos de pessoas assim, que fizeram essa opção também, mas que foram molestados quando crianças. Então, não é tão simples assim. Não é tão da ordem do biológico apenas. Há algo de ordem psicológica profunda, emocional profunda, mas nós cremos há algo de ordem espiritual profunda que precisa, em nome do Senhor Jesus, passar por uma libertação séria. E o último ponto que nós podemos tirar dessa história é que ela, como muitas crianças e adolescentes nos nossos lares, que passam por situações semelhantes, ela não foi acolhida. O verso 19 diz assim: e Tamar pôs cinza na sua cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando, que representava exatamente a sua virgindade, não tinha mais razão de se usar aquela túnica, e se pôs a caminho, certamente da sua casa, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Que quadro triste. Uma menina que sonhava certamente com o príncipe, era filha do rei, era princesa, que sonhava em ter a sua vida sexual desenvolvida, realizada de uma maneira abençoada, mas cujos sonhos agora tinham sido atravessados, partidos, completamente, realmente terminados ali. E o mais triste nessa história para mim é que ela vai ao irmão, que é Absalão, e eu falei sobre Absalão há 2 semanas atrás, não é? Como evitar tragédias. O Absalão, no verso 20 aí do capítulo 13 que lemos, a Bíblia diz que quando ela conta para ele, ele fica muito irado, muito nervoso, mas não acolhe. Como eu queria que esse versículo 20 tivesse assim: e Absalão então abraçou sua irmã,
chorou com ela, beijou ela, levou ela para casa, fez um chá para ela, deitou na cama, cobriu. Não. Ele encheu o seu coração de ódio. Veja como é que Satanás vai fazendo a obra dele completa. Olha aqui para mim. O diabo trabalha na sua vida a longo prazo. Pai, mãe, Satanás trabalha na vida dos seus filhos a longo prazo. Não tenha dúvida disso. Você que não ensina a sua criança, não ensina ela nos caminhos do Senhor, não traz nesse tempo de pandemia agora ela para frente da televisão ou do computador para assistir o culto infantil, não se preocupa com a sua vida espiritual, não se preocupa com o culto doméstico. Eu quero dizer para você, você não está investindo na vida da sua família, mas o diabo está. Você pode ter certeza, e ele planta para colher a longo prazo. Você olha para a sua criança hoje, está com 6, 7, 10, 12 anos, você está ensinando alguma coisa, deixa ela no computador, no celular o dia inteiro. Não chore depois, quando ela tiver 16, 17, 18, 19, se ela não quiser saber de Deus. Porque o diabo está investindo bem nela. E o diabo tem uma Bíblia muito boa, chama smartphone. Deixa a internet livre, tudo desbloqueado. Pode deixar. Como eu queria que no versículo seguinte, o versículo 21, que diz que Davi ficou sabendo do que aconteceu, que o seu filho Aminon, ele violentou a sua filha Tamar. Ah, como eu queria que Davi chamasse a sua filha, abraçasse aquela menina, como um pai deve fazer, colocasse no colo. Aquela filha talvez que viveu longe dele, porque ele tinha muita guerra para fazer, muita coisa no palácio. E dissesse, vem cá minha filha, eu sou seu pai. Eu quero te dar o carinho que eu não te dei até hoje. Ah, como eu gostaria que Davi chamasse Aminon. E desse um corretivo naquele rapaz, bem dado. Para ver se ele tomava emenda. Ah, como eu queria que ele chamasse Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, e fizesse com que ele entendesse, ele fizesse justiça para que o filho Absalão visse que o rei tinha feito justiça. Mas não. Na expressão que os adolescentes estão usando hoje, a gente poderia dizer, Davi passou pano. Passou a mão na cabeça de todo mundo, menos de quem precisava. E ficou tudo por isso mesmo. 2 anos depois, o ódio de Absalão contra o seu irmão o levou a assassinar o seu irmão. O ódio de Absalão contra seu pai o levou a tentar assassinar o pai. Só não assassinou porque Deus tinha prometido para Davi, senão tinha acontecido. A misericórdia de Deus foi maior. Percebe? Meu querido, percebe? Como quando nós não cuidamos da nossa família, nós deixamos tudo acontecer, Satanás vai plantando no nosso coração coisas terríveis. Ele traz ódio no coração de Absalão e no coração de Davi, raiva. Mas será esse realmente o único sentimento que teria que ser trazido? Quantas vezes nós, como pais e mães, não estamos agindo como Davi, sendo omissos, olhando para os nossos filhos e vendo neles falha de caráter, falha moral, e passando pano? Ah, quando crescer vai resolver. Tem pai que fala, quando esse menino vai aprender a ser gente? Quando você ensinar ele a ser gente. Quando você for gente de respeito também. Ele vai aprender. Quando você orar por ele, orar com ele, orar nele, ele vai aprender. Pessoas estão hoje vivendo muito desses dramas. Talvez você esteja vivendo um drama desse.
Talvez aí na sua família tenha aqueles segredos de família. Tenho convivido com pessoas que muitas vezes, antes de terem um encontro com Cristo, entregarem suas vidas a Jesus, serem batizados, e nós no Ministério Pastoral vivenciamos isso muito. Pessoas que tiveram filhos, por exemplo, antes do casamento atual, ou até mesmo dentro do casamento atual, mas que isso nunca se sentou, nunca resolveu, nunca orou, nunca liberou perdão, nunca perdoou. Fica aquele silêncio, assunto que não pode tocar. Olha aqui para mim. Sem perdão sincero, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Há algo no mundo espiritual que precisa, em nome de Jesus, ser quebrado. Há uma cadeia que prende pessoas, que prende famílias, e que precisa, no nome do Senhor Jesus, cair por terra de uma vez por todas. Senão, a maldição continua. É preciso fechar brechas. Pais, mães, chama seus filhos adolescentes, tenha uma conversa séria com eles sobre sexo. Infelizmente, hoje em dia, muitas famílias têm as crianças como quem manda. Muitas das decisões da família, de escola, de supermercado, de roupa, são as crianças só que opinam. Eu não quero aquela escola, não. Porque ali tem muita regra, eu quero a escola do meu colega. E os pais? As crianças hoje, algumas delas nós podemos chamar de Sua Majestade o bebê. Ele que manda. Manda e desmanda. Nós precisamos, como pais e mães, tomarmos atitude. Não adianta apenas ficar nervoso com o que aconteceu, tentar fazer justiça com as próprias mãos. É preciso fechar brechas. Ser claros, transparentes com os filhos. Filho, olha, papai, antes de casar com a mamãe, teve isso, um filho, é seu irmão, assim, assim, assado. Eu não conhecia Jesus. Eu quero que você me perdoa por isso. Ou se foi no casamento, a mesma coisa. Maridos que precisam realmente mudar de atitude. Deixar de ser sem vergonha. Mudar de atitude. Ah, eu mudei, agora eu mudei, amanhã está fazendo a mesma coisa. Ah, não, eu não sou mais assim, não. E amanhã você está ouvindo a mesma coisa. As esposas vão olhar no celular, tem história no celular. Oi. Não tem problema não. E nós vamos ficar o tempo que precisar, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero dizer que essa palavra é para quem está aqui também. Eu vejo pessoas tão dispersas aqui. Em nome de Jesus, é para você, querido. É para você. E talvez o Satanás esteja operando aqui dentro também, para tirar a atenção, para você não prestar atenção. E essa palavra avisa para você. E não adianta. A obra do Senhor ela é feita com microfone, sem microfone, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está recebendo essa palavra agora na sua casa, eu quero dizer que eu estou falando de uma questão muito séria. Em nome de Jesus. E essa palavra é para você. É hora de fechar brechas. É hora de parar de viver esses dramas. Eu não estou aqui apresentando um programa de televisão, eu não sou apresentador. Não estamos aqui fazendo show. Nós estamos falando da palavra de Deus que é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é libertadora. Ela age nas nossas vidas e age na sua vida também, em nome de Jesus. Eu sei que tem forças malignas que não querem que eu chegue ao final dessa palavra, porque a parte mais importante é essa que eu estou falando agora. É você tomar uma atitude diante de Deus. Então, se der vontade de você levantar do seu sofá e ir no banheiro, não vai agora não, em nome de Jesus. Nem muda de canal. Porque essa palavra é para libertar você.
Essa é uma palavra que você deve tomar para você e ser transparente na sua família. E mudar de atitude. Se você é um adúltero, acabou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você olha para toda mulher e já pensa nela na sua cama, acabou. Em nome de Jesus. Se você pensa que a sua sexualidade está voltada para o mesmo sexo, isso é mentira de Satanás. Acabou. Se alguém disse isso para você, te violentou, te molestou, e você está acreditando nessa mentira, eu quero dizer para você que isso é mentira de Satanás. E que hoje à noite ele vai te libertar se você quiser. É hora de pais sentarem com seus filhos e abrirem um jogo e dizer: eu pequei, meu filho, contra sua mãe, eu pequei contra você. Chamar os filhos bastardos para junto de si e dizer: eu pequei, eu sou tão seu pai ou tão sua mãe como dos outros, para você não se sentir excluído aqui dessa família, no nome de Jesus. Isso é fechar brecha, é você ser transparente, é você não ter senha no seu celular para sua esposa não poder saber com quem que você está conversando, é você ter tranquilidade de deixar seu celular na sua casa em qualquer lugar, que você não tem nada para esconder de ninguém. É disso que eu estou falando. E você, meu querido, minha querida, que em algum momento da sua vida passou por algum tipo de abuso, algum tipo de violência, o Senhor Jesus pode te libertar, e pode te fazer virgem de novo, e pode voltar os sonhos do seu coração, de se casar, de ser uma bênção, de ter uma família linda, porque é isso que o Senhor sonha para a sua vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje à noite. A renunciar aos pecados cometidos, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida e declarar, acima de tudo, a bênção de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos. Não seja como Davi. Foi o maior rei de Israel. Não houve nenhum como ele até hoje. Mas talvez foi o pior pai da Bíblia, o pior marido da Bíblia. Meu irmão, em nome de Jesus, é hora de mudança. E a mudança começa com a decisão sua. E a mudança começa exatamente quando você realmente decide renunciar a todo erro, a todo engano, a todo plano de Satanás sobre a sua vida. É você dizer agora: acabou. Eu quero viver no plano de Deus. Eu não quero brincar de ser crente. Eu não quero ser religioso de ir para a igreja e de ficar quase morrendo porque o templo não está abrindo, porque eu continuo sendo igreja. É você ter uma vergonha na sua cara, como pai, como mãe, e em nome de Jesus, agora, você atuar como um chefe de família, como um pastor do seu lar, como sacerdote da sua casa. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero apresentar a sua vida agora diante do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não sei se o pessoal da música podia vir para cá já também, já se preparar e até fazer um fundo musical aqui. Se puder, vai ser muito bom. Porque eu sei que há pessoas que estão entendendo o que está sendo dito aqui. Eu sei que há pessoas que estão em casa, distante daqui, mas que estão entendendo que Deus quer resgatar famílias, que ser cristão não é apenas, simplesmente, ser membro de uma igreja. Eu estou vindo mais para perto para falar mais perto. Isso é excesso de pastor. Mas eu quero dizer a você, aqui mais perto, claramente, nos seus olhos, que você precisa tomar uma decisão. A decisão, talvez você já tomou de entregar sua vida a Jesus, glória a Deus por isso. Se você morrer hoje, você vai para o céu, amém. Mas eu acho que você não vai morrer hoje, não vai morrer tão cedo, amém? Em nome de Jesus. Então viva uma vida de vitória aqui, para de ser enganado por Satanás, para de tomar a rasteira do diabo. Viva uma vida de vitória, uma vida honrada.
Renuncie os seus pecados, o Espírito Santo trouxe a sua mente agora, em nome de Jesus. Renuncia. Depois dessa mensagem, ao invés de você ligar de porcaria de fantástico, senta com sua família e vai orar. Tenha uma conversa franca com seus filhos hoje à noite. Tenha uma conversa franca com a sua esposa. Peça perdão, orem juntos, chorem juntos. E ainda que você não tenha nada para... Não, a minha vida é muito boa, muito tranquila, embora eu não creia isso. Essa semana mesmo em casa, até fazendo algo para a igreja, gravando alguns vídeos que alguns pastores me pediram, e tive um desacerto lá com meus filhos. Eu sou meio bravinho, quem me conhece sabe. O povo aqui de Valadares está me conhecendo aí, então eles acham que eu sou muito calmo, deixa eles acharem. Eu sei que eu soltei os cachorros em casa. Mas aquilo me incomodou profundamente. O Espírito Santo me incomodou e falou: você errou com seu filho. Você falou coisa com ele que você não devia. Eu falei: Espírito Santo, você quer que eu peça perdão? Não vou pedir, não. Eu sou pai, eu vou perder a minha paternidade. Mas ele falou: vai lá agora. Eu estava preparando essa palavra para pregar para você. Mas o Senhor falou: se essa palavra não servir para você, ela não vai servir para mais ninguém. Eu fui no quarto do meu filho, ele estava lá triste também. Eu pedi perdão a ele. Eu dei um beijo nele. Depois nós jantamos junto. Hoje nós já passeamos junto, fomos lá no Ibituruna junto, hoje de tarde, pegar um ar fresco. Hoje ele está aqui, me filmando. Passou, acabou. Você precisa fazer isso. Você precisa restaurar a sua família. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, nós temos errado, temos falhado, mas Deus, nós sabemos que a família é obra sua, com todos os seus percalços, dificuldades. Deus, como nós não nos preparamos para o casamento, como nós não nos preparamos para a vida. Oh Pai, é só a misericórdia do Senhor sobre nós. Ainda assim, com todas as dificuldades que vivemos em família, nós queremos ser como Davi, um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor. Porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados e falhas, e glória ao Senhor por isso. Mas o nosso coração, visita agora cada coração quebrantado e contrito, e não despreza, Senhor. O salmista sabia disso na sua própria vida. Por isso ele diz: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E o Senhor não despreza, o Senhor perdoa, o Senhor faz-nos viver uma nova vida. Deus, gera agora, Pai querido, no coração de cada pessoa que nos ouve, aqui nesse auditório ou nas casas, onde quer que essa voz esteja chegando e essa imagem esteja chegando. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, traga a transformação, traga a bênção da libertação. Deus, quebra toda a cadeia de Satanás, cadeia viciosa, cadeia hereditária que esteja sobre essas vidas, no nome de Jesus, Pai. E restaura as famílias, restaura os casamentos, Pai, onde houve adultério, onde houve realmente quebra de aliança, que o Senhor restaura agora pela humildade. Leva os teus filhos e filhas a pedirem perdão, a se arrependerem, a terem uma vida com o Senhor. Deus, restaura o coração dos filhos, das filhas. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm recebido violência, não apenas sexual, que não é o único tipo de violência, mas verbal. Deus, os filhos que têm sido levados à ira,
Os filhos cujos pais não têm tido sabedoria para tratar, para cuidar, para orientar, Senhor, tenha misericórdia deles. Liberta-os também de qualquer sentimento de raiva, de mágoa, de rancor, em nome de Jesus. Oh Deus, faz aquela obra que só o Senhor pode fazer. E vai agora, Pai, vai nos lares, Senhor, vai nas casas, ó Deus, e age com poder e graça. Agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.